Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Logan e hoje temos um vídeo muito especial. Há 2 dias atrás nós tivemos a revelação do Havik e da Ashura no último trailer que foi revelado pela NetherRealm lá na EVO. Também tivemos Reptile revelado nesse mesmo trailer, o que foi incrível. Mas ontem e hoje tivemos respectivamente os reviews das biografias do Havik e da Ashura. O do Havik saiu ontem, mas eu preferi esperar um pouquinho mais para sair o da Ashura e eu fazer um vídeo somente com os dois, já que o do Reptile ainda não saiu. Priorizei os dois porque são personagens da era 3D, que é uma era que eu defendo com unhas e dentes, sabem disso, que eu gosto muito dessa época. E são dois personagens que estavam há quase 2 décadas, quase 20 anos, 17 anos para ser mais exatos, que eles não apareciam aqui num novo jogo da franquia. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com a tradução da bio do Havik. Eu traduzi as 2 bios e vou trazer aqui para vocês. Começando então pela do Havik. Então, Havik aqui nessa história ele é o anarquista rebelde. Um cidadão do reino de Seido, Havik jura derrubar o regime opressor do reino e libertar seu povo. Lá, a ordem é priorizada acima de tudo. Quebra de leis são tratadas com punição severa. Os cidadãos de lá vivem em um sistema estritamente rígido. Como um membro da mais baixa classe do Seido, Havik não tinha direitos ou privilégios. Ele fervia com raiva pela injustiça, quando foi brutalmente punido por um delito leve. Havik finalmente decidiu agir. Ele se prepara para destruir o regime do Seido e substituí-lo por uma utopia anarquista. Assim que ele quebrar a ordem social do Seido, Havik irá libertar seus cidadãos. Juntos, eles vão viver em anarquia abençoada. Então aqui a gente percebe que tivemos algumas mudanças na história do Havik, mas as mudanças na história dele não passaram de ajustes, né? O que eu senti mais falta aqui nessa descrição da bio dele é que não foi citado o Reino do Caos. Ao que tudo indica, o Reino do Caos na verdade não existe, né? Inclusive na revelação dele, na revelação do trailer em que ele apareceu ali enfrentando a Ashura, o cenário em que eles estavam, algumas pessoas estão falando que pode ser a Living Forest, a Floresta Viva, né? Numa versão destruída, mas quando eu assisti eu pensei que fosse o Reino do Caos, porque não é tão parecida com a versão bonita que a gente viu da Floresta Viva, então eu não sei se seria. Eu acredito que não seja, tá? Talvez ao longo da história a gente consiga ver o Reino do Caos, ele apareça, surge em algum momento, mas pela bio a gente entende que ele não existe. Porque o Havik faz parte do Seido, que no Deception, lá na história original, o Seido era um núcleo dentro do Reino da Ordem. E agora parece que o Seido, no total, é o Reino da Ordem em si. Não vai ter esse nome Reino da Ordem. Mas ele tem as mesmas características. Ele preza pela ordem acima de tudo. Eles punem severamente qualquer pessoa que quebre qualquer tipo de lei. Então esse núcleo realmente não teve alterações. O Havik agora faz parte do Reino da Ordem, mas ele não fica satisfeito com a forma como as coisas acontecem lá. Ele percebe essa injustiça e ele quer se rebelar contra essa injustiça. Então tivemos ajustes sim, mas eu acho que são ajustes positivos, tirando o fato de não existir, a princípio, não existir o Reino do Caos, que era um dos reinos mais legais da timeline original. Mas a gente também não pode julgar sem saber, né? A bio dá a entender que ele não existe, mas não quer dizer que ele não vai aparecer depois ou que ele não exista de fato. Gostei bastante. Infelizmente a gente não vai ter o Hotaru, porque o Ed Boon já desconfirmou ele recentemente numa série de tweets que ele estava respondendo os fãs. Mas seria interessante ver o Hotaru nessa história, ainda mais pelo Havik estar literalmente dentro do Reino da Ordem, que nesse caso agora é referido apenas como Seido. É até estranho a gente não ver o Havik o Hotaru nessa história, sendo que ele era o líder ali do Reino da Ordem, né? Mas achei bem interessante. O Havik vai ter um papel meio que de justiceiro, pelo que a gente vê pela bio dele. Mas em contrapartida eu fico um pouco confuso, porque na batalha com a Ashura, pelas falas que eles colocaram dentro do trailer, ele parece ter uma posição mais pro lado do mal. Apesar de que o Havik nunca foi mal ou bom, ele sempre prezou pelo caos acima de tudo, e ele era um personagem neutro.
Dependendo do que fosse conivente para ele, conveniente para ele em tal momento, ele tomaria o lado do bem ou o lado do mal. Essa Bill nos parece de um personagem do bem, digamos assim, né? Porque ele quer libertar os cidadãos do Seido. Mas eu acho que ele vai seguir mais ou menos pela mesma lógica da timeline original, em que ele era neutro e lidava com as coisas de acordo com seus próprios princípios, com suas próprias vontades. Enfim, bastante empolgado, gosto muito desse personagem, fiz 10 motivos pelos quais ele merecia retornar e fiquei muito feliz quando eu vi que ele de fato retornou. Tem o react desse vídeo aqui no canal já, é só dar... Na verdade eu não vou nem pedir que procurem, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no final aqui do vídeo, na telinha, vai dar pra clicar e ir direto pro vídeo de react. Agora, por último, mas não menos importante, vamos dar uma olhadinha na build da Ashura. Tô aqui na página oficial do MK1 no Twitter. Deixa eu só trocar para a página da Ashura e abrir a tradução dela que eu deixei montada aqui num bloquinho de notas. Fui traduzindo e colocando no bloquinho de notas. Só um momentinho. Aqui. Demônio arrependido do submundo. Sendo um demônio, tudo que Ashura conhecia era dor e violência. Ela pensou que todos os seres em todos os reinos viviam como ela. Mas uma vez que ela se aventurou fora do submundo, ela percebeu seu erro. Os outros reinos eram lugares de beleza e paz. Ela não poderia ajudar a contaminá-los. Ashura fugiu de suas irmãs demônios. No caminho, ela encontrou a encantada Kris, que Kris, para quem não sabe, é a espada que a Ashura usa desde o Deception. Era uma assassina de demônios, que ela usou para acabar com seus perseguidores. Ela ficou em choque ao descobrir que usar a Kris para destruir o mal estava purificando sua alma, e que se ela continuasse a fazer isso, conseguiria se libertar do submundo. Ashura sente que sua absolvição está próxima. Uma vez alcançada, ela finalmente adentrará a luz. Então, a história da Ashura também, assim como a do Heavy, que teve pequenos ajustes, mas diferente da do Heavy, que teve menos ajustes do que a do Heavy propriamente dita. A história da Ashura já era incrível no Deception, tanto que agora é a mesma história, né? As únicas diferenças que eu consigo ver aqui é que agora eles justificam do porquê ela ter decidido deixar a vida de demônio, abandonar o submundo. Naquela timeline original isso não era tão claro, a gente sabia que ela era uma serva do Quan Chi e consequentemente uma serva do Shinnok nessa época. E simplesmente ela se cansou. Na verdade, simplesmente se cansou não, ele estava pulando um detalhe importante que isso não foi citado aqui e provavelmente mudou. O Quan Chi deu a ordem da própria irmã executar ela. Agora eu só não tô lembrando se foi antes ou depois dela se rebelar contra eles. Mas a própria irmã dela tentou matar ela conseguiu fugir. Nesse caso ela tem mais de uma irmã. Eu tenho uma teoria de que talvez essas duas irmãs, ou mais irmãs, duas dessas irmãs sejam Nitara e Sarina, porque a Nitara tem uma forma demoníaca, como a gente pôde ver quando ela estava auxiliando o Havoc no trailer, então talvez ela possa ser uma das irmãs demônias da Ashura. E a Nitara, que ainda não apareceu, mas com certeza tá vindo aí, porque os leaks estão acertando tudo, e ela junto da Sindel e do General Shao são os únicos personagens que ainda estão faltando. A Nitara vai estar no jogo, com certeza. A Nitara era rival da Ashura, na timeline original, mas ela não era um demônio do submundo e nem era irmã dela. Como eles estão focando agora no plural, como ela tem mais de uma irmã, eu acredito que possam ser sim tanto a Sarina quanto a Nitara. Só especulações, não tenho certeza, acho que possa ser e seria interessante se fosse. Que mais que a gente vê de diferente aqui? Ela, por algum motivo que a gente ainda não sabe, ela conseguiu sair do submundo para se deparar com outra realidade, né? Que na cabeça dela todos os reinos eram fadados à dor e à violência, como ela vivia lá no submundo, ela nunca tinha visto como era fora de lá. Quando ela viu que existia outro tipo de realidade lá fora, é que ela decidiu se rebelar e sair de lá. Então, realmente tiveram pequenos ajustes na história dela, mas bem pequenos mesmo, mínimos detalhes, que eu acho que vêm positivamente pro bem, se essas irmãs estiverem no jogo de alguma forma. Pra mim, o cenário ideal é se essas irmãs forem de fato a Sarina e a Nitara, isso vai ser incrível.
vai agregar muito não só para ela, mas também para essas duas personagens que tem muita coisa para ser explorada também, a Sarina e a Nitara. Acho que seria muito legal elas estarem envolvidas com a Ashura, que era uma das personagens mais aguardadas da era 3D, e que agora realmente eu tenho certeza que vai voltar com tudo no MK1. Então, as 3 personagens vão sair ganhando, caso de fato a Nitara e a Sarina sejam as irmãs que se rebelaram contra ela, por ela ter se rebelado contra todos do submundo. Enfim, alguns pontos a serem ressaltados aqui para o final do vídeo. Nesse mês, daqui um pouco mais de uma semana, a gente vai ter a beta do MK1. Eu já fiz a pré-venda justamente para conseguir trazer tudo isso em primeira mão, então, sem ser esse fim de semana, no próximo, eu já vou estar começando a liberar as gameplays aqui no canal. Eu vou estar jogando muito de Li Mei, infelizmente a Ashura não vai estar nessa beta, mas a Li Mei com certeza vai estar repleto de Li Mei aqui nesse canal daqui a alguns dias. E eu conto com a presença de vocês para estarem engajando aqui comigo nessa jornada inicial de MK1. Então o vídeo vai ficando por aqui, consegui trazer a tradução das bios dos dois, estão muito legais, os personagens cada vez estou gostando mais desses personagens e cada vez mais feliz pela inclusão deles. E eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado, se você gostou do vídeo eu peço que deixe seu like, comente, compartilhe. Então é isso, valeu gente e até a próxima.